Podem sentar, por favor. Hoje nós vamos falar sobre a exortação. Já falamos sobre a oração, falamos também sobre a meditação, e hoje vamos falar sobre a exortação. Olha aqui para nós, pessoal. A título de refresco, quando nós falamos sobre a oração, entendemos que quando a pessoa ora, ela tem sustentabilidade espiritual para suportar as lutas, as tribulações, os momentos difíceis. E essa pessoa, porque ela usa essas ferramentas espirituais que é o próprio Deus que nos dá para podermos viver nesse mundo, então, dificilmente ela fica nas mãos das pessoas. Ela tem a fé e ela faz o uso da fé dela através da oração. Até Jesus, que é Deus, para suportar o que suportou, teve que orar. E se a gente lê a Bíblia, a gente percebe que Jesus estava constantemente em oração. Se afastava, ia no Monte das Oliveiras, que é o que mais a Bíblia menciona, acredito que ia também em outros lugares, mas Jesus estava constantemente em oração. E quando a pessoa ora, pessoal, você vai perceber que esse tipo de pessoas dificilmente fica na dependência da oração do pastor ou do obreiro, porque ela sabe o caminho, ela sabe o que fazer. Talvez você é daquelas pessoas que diz: olha, bispo, a minha vida não está boa, tudo dá errado, a minha família, o meu casamento, a minha vida econômica, tudo está amarrado. A pergunta é: você ora? Ou você espera que o obreiro ore por você? Ou você espera que o pastor ore por você? Ou você é daqueles que sempre que termina a reunião, vem na frente para pedir uma quê? Você ora. Porque quando você é de oração, além de Deus lhe sustentar, você está fazendo uso da sua fé. E essa fé é a ponte que te liga a Deus e que traz Deus para você. Então, a oração nos tira da dependência. Nos tira da dependência dos homens. Muitos foram enganados, mesmo estando dentro da igreja, porque em tudo queriam ficar na dependência do pastor. Fizeram do pastor o seu quimbanda, usando o nome de profeta, usando o nome de apóstolo, usando o nome de sei lá o quê, mas na verdade estava fazendo daquele suposto homem de Deus um quimbanda. Porque é assim que acontece lá fora. Lá fora, as pessoas fazem do quimbanda um suporte espiritual, que lhe protege, que lhe guarda, que lhe abençoa, etc, etc. Então, aqui na igreja do Reino de Deus, nós queremos que você seja daquele tipo de pessoa que ande com os próprios pés, que saiba se achegar a Deus sem precisar de intermediários, que saiba dobrar o joelho e falar assim: meu Deus, esse é o meu problema, ou o Senhor é comigo ou então vou morrer, mas eu não posso aceitar crer num Deus tão grande, tão poderoso e ter uma vida do jeito que eu tenho. Então a pessoa ora, e aquela oração lhe sustenta. Naquele momento de tristeza, naquele momento do vazio na sua alma, você vai receber a paz que vem de Deus, que é a confirmação de que Ele vai te responder. Porque
O engano que entrou na igreja é levar as pessoas a pensar que o pastor é mais espiritual que o povo. Se você tem o Espírito Santo, o Espírito Santo que está em você não é menos importante do que o Espírito Santo que está no pastor. Só as funções é que são diferentes. Então, se você tem Deus, você tem o Espírito Santo, por que você não usa a sua fé? Use a sua fé. E fica, ou pare de ficar na dependência de homens. Então, falamos da oração. Já falamos também da meditação. Hoje nós vamos falar da exortação. Falando da exortação, que significa repreensão, conselho, encorajamento, motivação, que significa chamar a atenção. Eu vou abrir aqui um pequeno parênteses para a gente resolver um problema. Nesses últimos tempos, quando a gente faz limpeza aqui no salão, encontramos muitas pastilhas debaixo do banco. Primeiro é que você que faz isso já demonstrou falta de quê? Porque você não está considerando isto como um santuário. Esse lugar é sagrado, esse lugar é santo. Então você masca a pastilha, tira a pastilha e coloca debaixo do banco, como se você estivesse num bar, ou sei lá, em outra casa, ou em outro lugar. Então, você que está do lado, que vê o teu irmão fazendo isso, tem que ter a coragem de exortá-lo e dizer: fulano, não faça isso. Nós estamos na casa de quem? Na casa de Deus. Não faça isso. Mas como é que você vai exortar se você também não tem disciplina espiritual? Porque para você repreender alguém, para você orientar alguém, você tem que ter disciplina espiritual. Você tem que fazer o que é certo. Então vira uma esculhambação quando aquele que deveria exortar é pior do que aquele que deveria ser exortado. Então, tem a questão da pastilha, tem a questão dos telefones. O certo é você entrar na casa de Deus e o teu telefone ficar no modo avião. Porque no modo avião não entra mensagem, não entra nada. É como se o telefone estivesse desligado. Por quê? Porque você precisa estar concentrado para ouvir a voz de quem? A voz de Deus. Você precisa estar concentrado. É muito feio, pessoal, num ambiente espiritual como o nosso, que estamos agora, daqui a pouco um telefone tocar. Quando o telefone toca, quebra tudo. Quebra a reunião, quebra o espírito, nos tira do espírito. Quer dizer, quebra tudo. Não olha para ele. Pessoal, nem ria. Porque é isso que o diabo quer. O diabo já sabe o meu ponto fraco e quer atingir. Eu nem vou olhar. Então, entrou naquela porta, o que você faz? Já desliga. Mas, bispo, se for uma coisa urgente, depois que você está dentro dessa sala, nada mais é urgente, nada mais é prioridade que ouvir a voz de quem? Nada. Nem pai, nem mãe, nem irmão, nada. Nada. Tem a questão dos telefones. Tem a questão da forma como você se veste, do tipo de roupa que você usa. Você sabe que você está na casa de Deus.
quarta-feira, puxa vida, você está aí se encontrar com o teu pai, que te deu a vida, a pessoa mais importante da sua vida, teu Senhor. Numa entrevista de um trabalho, principalmente dependendo do trabalho, você não vai de qualquer jeito, porque você quer dar uma boa impressão à pessoa que vai te entrevistar. Então você está vindo se encontrar com alguém muito importante, que é quem? Que é Deus. A forma como você se veste. Dentro da sala, o silêncio. O silêncio. Dentro da igreja não pode haver conversa. Por quê? Estamos diante de Deus. Quando você entra nessa porta, a tua visão é apenas uma: ouvir a voz de Deus. Então, a questão da exortação é trazer para cada um de nós a responsabilidade de exortarmos-nos uns aos quê? Aos outros. O pastor está fazendo o seu trabalho, mas há coisas que você vê que nós não estamos vendo, e se você é fonte a jorrar, então você vai fazer, você vai falar, você vai orientar. Esse tipo de exortação não é para você mostrar que você é melhor que os outros, que você é mais espiritual que o fulano, que o beltrano. Não, pelo contrário. É para você mostrar Deus para a pessoa. Você mostrar para aquela pessoa a importância do respeito que se deve ter na casa de quem? Na casa de Deus. Amém, pessoal? Então, aqui no livro de 1 Tessalonicenses 2, 3, capítulo 2, versículo 3, você pode acompanhar na tela e vai tomando nota. Aí diz: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Ou seja, o apóstolo Paulo ao povo de Tessalônica, ele queria levar a consciência de que quando eles estavam lá exortando, a intenção era levar para as pessoas a consciência de agradar a quem? A Deus. Não era com malícia, não era com fraudulência, não era para mostrar que eles eram melhor que os outros, não. Então você vai perceber que algumas vezes a palavra que vai sair do altar vai doer, pessoal. A palavra que vai sair do altar vai ferir a sua alma, vai ferir você, vai doer, mas é para o seu bem. Você sabe que o bom remédio, dependendo da ferida, arde, dói, mas é que cura. Assim é a exortação. Aí no versículo 4 fala: mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Então, qual é a ideia? Agradar os homens ou agradar a Deus? A Deus. Ultimamente há uma febre em que as pessoas procuram igrejas que preguem o que elas querem ouvir. Não, nós não vamos dar o que você quer ouvir, ou o que você gosta. Nós queremos dar o que você precisa para a salvação da sua alma. Se nós tivermos que falar diretamente do seu pecado, nós vamos falar. Nós vamos falar. Vamos falar do adultério, vamos falar da prostituição, vamos falar da mentira, vamos falar do roubo, vamos falar de tudo.
Você não gosta de ouvir, você não quer ouvir. Mas é isso que vai salvar sua alma. É isso que vai mudar sua vida. Então, o evangelho não foi feito para agradar a homens, mas para agradar a Deus. Aí, continuando, diz: exortar tem o mesmo sentido de animar, incentivar e estimular. E era essa a intenção de Paulo ao escrever esta epístola aos Tessalonicenses. O apóstolo ressaltou que em nenhum momento usou de palavras enganosas para convencê-los acerca da fé. Pelo contrário, o que ele lhes ensinava era o que estava relatado no Evangelho do Senhor Jesus. Por isso é que você vê, há que se ter muito cuidado com essa ideia de discutir a Bíblia. Você vê que hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas em discutir quem sabe mais a Bíblia, quem conhece melhor os versículos. Mas quando você vai ver se a pessoa pratica ou não o que ela diz conhecer, o resultado é zero. Por quê? Porque as pessoas querem se mostrar. As pessoas querem mostrar uma fé fingida, uma coisa que elas não são. Elas não vivem na prática do Evangelho. Elas vivem para mostrar para os outros que são melhores. Então, o objetivo não é mostrar que nós conhecemos mais a Bíblia que os outros, que nós conhecemos melhor os versículos que os outros. O objetivo também não é condenar as pessoas, porque se você ouve uma palavra vinda do altar a falar de algo que você pratica, que você faz, passa-se a ideia que você está sendo condenado. Mas a ideia não é essa, o objetivo não é esse. O objetivo, pessoal, é te aproximar de Deus. E para Deus isso é o mais importante. Não apenas saber, mas praticar. Viver na prática da palavra. As Escrituras Sagradas nos conduzem a uma vida de santidade e pureza diante de Deus. Quando nós falamos em santidade, santidade significa separado. Então, a palavra, quando ela vem para nós, por mais que ela venha, que ela doa, por mais que ela seja uma palavra que fere a nossa alma, mas ela vem para nos separar do mundo, para nos separar do pecado, para nos separar da imundícia e trazer para nós a pureza diante de Deus. Ou seja, a palavra, ela vem para nos tornar como crianças. A criança é pura, a criança não tem malícia, a criança não guarda mágoa, a criança não tem rancores, a criança não revida, a criança é pura. Então a palavra de Deus, ela vem até nós para nos tornar, primeiro, santos, que significa separados do quê? Do pecado, do mundo, e nos tornar puros. Nos tornar puros. Quando nós entramos na igreja, na presença de Deus, viemos cheio de pecados, cheio de imundícia, cheio de coisas erradas. Então, qual é o processo? Conhecereis a verdade, e a verdade? Esse é o processo. Então, você recebe a verdade, recebe a palavra, e essa palavra te liberta. Essa palavra te santifica, te separa, te torna separado do mundo. E depois te torna puro, como uma criança.
Não é uma criança para ser manipulada. Não, não é para você ser manipulado. É criança no bom sentido, uma mente limpa, uma mente pura, uma mente que é a mente de Cristo, que é a mente do nosso Senhor Jesus. Aí diz, totalmente o oposto aos ensinamentos que os falsos mestres disseminavam dentro da igreja. O que eles pregavam levava as pessoas à licenciosidade e a todo tipo de impurezas. Aqui entre nós, você que é antigo, você que está na igreja há mais de 10 anos, mais de 20 anos, vê se não é o que acontecia antes da rebelião. Ensinamentos que traziam dúvida, que você pensava, pera lá, será que isso que estamos aqui a fazer, será que esse propósito é mesmo da vontade de Deus? Será que esse propósito tem a ver com Deus? Fazer um boneco, enrolar no sei lá o quê, e cordas vermelhas, a ponda, né? Tá vendo? Já está vindo já aí. Panelas, né? O que mais? Vassoura. Lixo de casa, né? Tudo isso aí. Preste atenção, pessoal. Esses propósitos, essas coisas, de alguma forma traziam dúvida. E você se perguntava, será que isso é a vontade de Deus? Então, por isso que aqui está a dizer, aos ensinamentos que os falsos mestres disseminavam dentro da onde? Da igreja. Pessoal, a palavra, quando ela vem de Deus, não traz dúvida. Toda palavra que traz dúvida não é de Deus. A palavra de Deus traz certeza e traz paz. Amém, pessoal? Amém. Até dói, mas traz paz. Não traz dúvida, não traz medo. Tipo aquela palavra assim, olha, senhora, se a senhora não fizer isso, o diabo vai te pegar. Não, isso não é de Deus. Eu quero até usar outras palavras. Como já ouvi, se a senhora não sacrificar, o fulano vai morrer, se a senhora não sacrificar, isso é linguagem do que manda. Amém, pessoal? Amém. Mas prontos, graças a Deus, que hoje Deus está fazendo a sua obra. É ou não é verdade? Deus limpou e agora está, primeiro, nos santificando e depois nos purificando. O caminho ainda é longo, porque ainda temos membros aqui no nosso meio que acham que esse tipo de trabalho novo que estamos vivendo na igreja é muito fraco para ela. Não, está muito fraco. Eu quero coisa forte. Ela quer que lhe levem no monte, que lhe levem no cemitério, que lhe levem na praia. Vai. Posso te dar o endereço? Porque eu os conheço eles todos. Amém, pessoal? Nós fomos falar com alguém e falou assim, não, bicho, também está muito frio. Aquele tempo, nós aprendemos a fé, a verdadeira fé. Não tem nada a ver, pessoal. Vocês entendem? Pare com isso. Aí, lá em Hebreus 3, versículo 13, fala assim, antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Hoje, eu quero que você entenda que a responsabilidade para nos mantermos santos
e puros é de todos nós, exortando-nos uns ao quê? Aos outros, uma vez por semana. Como? Todos os dias, durante o tempo que se chama quando? Hoje. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque o pecado engana, pessoal. O pecado, ele entra de forma sutil, engana as pessoas, desvia as pessoas, mas não é só o povo, não. O engano, às vezes, acaba desviando até o pastor, porque muitos que começaram a fazer besteira, começaram com uma coisinha pequena que aparentemente não iria lhe desviar, só que ele não parou. Hoje fez isso, amanhã fez aquilo, depois fez aquilo. Há uns, quando se deram conta, já estavam tão longe que já não deu mais para quê? Para voltar. Vocês entendem sim ou não? Então, nós precisamos nos exortar uns aos outros para que esse engano não entre em nós. Aí diz: porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Você vê que somente aqueles que retêm essa visão, essa direção, conseguem confiar firmemente até o fim. Ou então lutar até o fim, permanecer até o fim, estar na fé até o fim. Estar na fé até o fim é até Jesus voltar, ou até Jesus te promover. Que isso pode ser amanhã, hoje, não importa. Há coisas que temos que fazer todos os dias para o nosso corpo, mas também há coisas que temos que fazer para a nossa alma todos os dias. Neste texto, ele nos manda exortar uns aos outros todos os dias. Nós precisamos ser encorajados, mas também como? Advertidos. A palavra repreensão na Bíblia significa exortar com amor. A repreensão que vem de Deus é para unir, orientar, alertar e mostrar o verdadeiro caminho. Ele não repreende com ódio, nem se afasta daquele a quem repreende. Amém, pessoal? Amém. Lá em Provérbio fala: porque o Senhor repreende a quem quer, ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, não fique triste se um obreiro lhe repreender. E há casos que, se calhar, você nem fez aquilo, como acontece muito na obra. Às vezes nós somos chamados a atenção de uma coisa que a gente não fez, mas porque talvez a pessoa que está nos chamando a atenção nem entendeu. Só que aquela repreensão traz um alerta espiritual para nós. Faz com que a gente ore mais, que a gente jejue mais, que a gente se entregue mais. Nós precisamos, pessoal, ser humildes para ouvirmos, porque às vezes há essa dificuldade de ouvir. Nós não queremos ouvir. Porque se as pessoas quisessem de fato ouvir, muitas coisas que a gente vê dentro da igreja não aconteceriam. As pessoas têm que ouvir. Eu já vi pessoas brigando com o obreiro, porque ela acha que tem que sentar naquele banco. E o obreiro disse: não, a senhora vai sentar aqui.
E aí criou aquele escândalo. Não, mas agora também já alugar para os, sei lá, para os fulano, nós já vamos pôr lá atrás. Quer dizer, as pessoas não são sensíveis, às vezes, a uma direção. Então, aprenda a ouvir. A exortação só dá fruto quando somos bons ouvintes. Se nós não somos bons ouvintes, a exortação não pode dar fruto. Amém, pessoal?